E chegou a hora da nossa entrevista com o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. O senador Cajuru entregou hoje à tarde ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o pedido de impeachment assinado por ele do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e conversa com a gente então a partir de agora. Tudo bem, senador? Boa noite, seja bem-vindo. Grato, Vitor. O prazer é meu de sempre estar aqui num espaço livre, que eu agradeço e sou grato ao histórico Tuta, ao amigo Tutinha, pois a Jovem Pan é a única emissora brasileira que sempre me deixa ter liberdade de expressão e conversar com vocês sobre quaisquer assuntos. Sobre esse, eu vou, inclusive, revelar a vocês tudo, até as confidências da conversa com o presidente do Senado sobre vocês, porque ele esteve aí numa entrevista ao vivo com vocês, não esteve, Vitor? Isso, e justamente sobre isso que eu queria perguntar ao senhor, senador, porque o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, veio aqui na segunda-feira, esteve aqui ao meu lado, aqui no nosso estúdio, aqui em São Paulo, e ele disse que esse pedido de impeachment do ministro Moraes, que o senhor apresentou, não é uma prioridade no momento. E hoje, o que ele disse ao senhor, senador? Então, ele conversou de tudo comigo, né? Recebeu a mim, ao senador Eduardo Girão, ao senador Capitão Stevenson, em função da Covid, não tivemos condições de levar todos os senadores que pensam como nós, e a gente respeita o presidente, a questão de distanciamento social, o uso de máscara e de reunião com poucas pessoas. A reunião ficou, para mim, até surpreendente, com mais de 1 hora de duração, e ele falou de tudo, e eu vou contar aqui em primeira mão para vocês. E ele conversou sobre a entrevista dele aí na Jovem Pan, nos Pingos nos Is. Ele perguntou para mim: Cajuru, o Augusto Nunes, ele está entendendo o meu trabalho? Eu falei: o Augusto é um cara sério, independente, histórico. Se ele não concordasse, ele te perguntaria. Então, tenha certeza que ele, até agora, ele pensa positivamente sobre o início do seu trabalho, presidente. Aí perguntou: Cajuru, a Ana Paula é aquela grande jogadora de voleibol? Eu falei: só que agora ela mora no voleibol dos Estados Unidos, embora não jogue mais. E ela tem opiniões interessantes, é independente e tem conteúdo. Aí perguntou: pô, Cajuru, eu adorei o Fiuza tem as posições dele, mas ele me pareceu duro, ele me fez uma última pergunta que eu fiquei sem saber o que responder para ele, quanto ao presidente Bolsonaro, o que o presidente sofre de gente contra ele e tal. E eu respondi para ele, não sei se ele gostou ou não, eu respondi para ele que cabe ao presidente Bolsonaro calar essas pessoas contrárias a ele, às instituições, inclusive a imprensa, e fazer o trabalho dele, disse. Sobre o José Maria Trindade, ele falou do respeito ao José Maria, pela história dele, e o José Maria é o principal responsável pela intermediação que houve entre o Caio Coppola, jornalista, e eu, para que pudéssemos, através do mérito do exclusivo Caio Coppola, um abaixo-assinado de quase 3 milhões de assinaturas, que nós entregamos hoje, juntamente com um pedido de impeachment, que o presidente leu em nossa frente. Ele é advogado, né? Portanto, ele foi vendo conteúdo, por que o Caio Coppola vestiu a camisa do nosso projeto, pelo embasamento dele. Ele leu folha por folha e me surpreendeu, porque, ao contrário de outros presidentes de Senado, o que aconteceu, Vitor e demais componentes do programa e do público da Jovem Pan, a quem desejamos Deus e saúde. Aconteceu que, pela primeira vez na história do Senado Federal, um presidente aceitou receber pessoalmente um impeachment, em que, pela primeira vez também na história do Brasil, o impeachment veio acompanhado
de 3 milhões de assinaturas e mais uma pesquisa que vocês fizeram neste programa aqui, que eu contei ao presidente, eu tenho a entrevista dele, envio a vocês assim que quiserem, onde ele falou dessa entrevista dele aí na Jovem Pan, e eu falei para ele, presidente, a Rede Jovem Pan fez uma pesquisa onde 97% da população brasileira querem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque ele é a bola da vez. Ele é igual a Gilmar Mendes? É. Mas, no entanto, hoje a bola da vez é ele. Porque o presidente do Senado perguntou para mim durante a conversa toda, Cajuru, você não vai fazer outros pedidos? Eu falei, não, presidente, vamos por parte. Um já é difícil, vamos começar por esse, que é a bola da vez. Então, eu fiquei surpreso, porque vi um presidente do Senado que, pela primeira vez, aceitou receber um pedido de impeachment, pela primeira vez acompanhado da opinião pública brasileira, e, pela primeira vez, eu vi um presidente do Senado diferente dos demais, onde ele comentou sobre o Supremo Tribunal Federal, e ao longo do nosso papo aqui, que não pode ser longo, eu vou revelar a vocês em primeira mão o que ele pensa do Supremo Tribunal Federal, e, para mim, o presidente Rodrigo Pacheco pareceu independente, literalmente, e demonstrou a nós, a mim, ao Girão e ao Stevenson, os outros 2 senadores que me acompanharam, por questão de Covid, não levamos outros, que ele vai colocar para o plenário decidir. Ou seja, no mínimo ele vai lavar as mãos, Vitor, e coloca a bomba na nossa mão e cada um vai colocar a sua digital. Eu sou contra ou a favor ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, eu tenho ou não rabo preso com ele e outros ministros do Supremo, que, na verdade, muitos deles estão de forma corporativista ao lado desse nefasto ministro. Uma informação importante, então, trazida pelo senador Jorge Cajuru, exclusiva para você que acompanha os Pingos nos Is. O presidente do Senado vai colocar em análise o pedido de impeachment. Augusto. Preciso registrar rapidamente, boa noite, senador Jorge Cajuru. Eu registro que o senador é o recordista absoluto aí de audiência do programa Direto ao Ponto, né? Ele conseguiu 3 milhões, já chegou a 3 milhões e meio, está chegando, né, senador? Já 3 chegou. milhões e meio de visualizações. É uma coisa espetacular, o que mostra o interesse dos espectadores, do povo brasileiro, por saber o que ele pensa e o que ele faz. Azar dos que não convidam, né? A gente está convidando sempre. Senador, eu começo pelo tema que você mesmo sugeriu. O que pensa do Supremo Tribunal Federal o presidente do Senado? Bom, eu vou ser direto, meu amigo e meu ídolo, Augusto Nunes. Ele conversou o que eu jamais imaginava, e vou revelar aqui em primeira mão, que para ele, como presidente do Senado, a gente deveria discutir o tempo de mandato dos 11 ministros, que para ele, no máximo, deveria ser 12 anos, dependendo da idade do ministro. Ele até brincou comigo, com o Girão e com o Steve, e com as pessoas presentes. Ele falou assim, Cajuru, se você for presidente do Senado, presidente da República, você vai escolher para ser amanhã ministro do STF alguém de 45 anos ou de 65 anos? Aí ele falou, Cajuru, você vai escolher alguém de 45 anos. Então, ele deixou claro que, dependendo da idade, deveria haver a limitação do tempo de mandato dos 11 ministros do STF, algo que nenhum presidente do Senado falou até hoje. E me surpreendeu também, Augusto Nunes, e depois vocês podem falar com ele sobre isso, em relação à questão penal no Brasil, ou seja, as decisões penais no Brasil. Ele acha que o Senado deveria, sem revanchismo, evidentemente, definir os limites do Supremo Tribunal Federal.
Ou seja, até que página pode ir o STF? Para ele, questões penais deveriam ser decididas no STJ e não chegarem ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Então, aqui eu conto a vocês duas novidades, pelo menos a meu ver, surpreendentes, partindo de um presidente do Senado que chegou, para concluir, Augusto, a dizer a mim o seguinte: Cajuru, esse é o seu único pedido de impeachment ou você tem de outros ministros? Eu falei, presidente, vamos de um por vez, porque um já é difícil. Eu sei que o Brasil quer o impeachment de outros ministros do Supremo Tribunal Federal, mas vamos por vez. Então, a conversa chegou a esse nível, daí a minha satisfação, daí o meu otimismo, e espero que não tenho que lá na frente voltar atrás, ou seja, que não tenha surpresa. Zé Maria. Pois o presidente do Senado foi presidente da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, OAB Seção Minas, né? E da área penal, e sabe muito o que fala, e eu concordo. O Constituinte quis deixar o Supremo Tribunal Federal não para o varejo, mas para as questões constitucionais. Senador, eu achei muito interessante essa ideia do Coppola, porque há no Senado Federal um sentimento de que é preciso, pelo menos, isso aí que o senhor disse, votar, decidir e discutir o impeachment de um ministro do Supremo para que eles saibam onde está o limite. O Supremo não foi colocado como um rei, ou seja, o poder moderador. Na democracia não existe o poder moderador porque os poderes se reciclam. Quer dizer, uma decisão do Supremo, ela pode ser questionada no Congresso através de votação de uma emenda à Constituição ou então de uma nova lei. Então, a coisa se recicla. E eu ouvi de vários senadores, além do senhor, de que já chegou a hora do plenário votar, ou pelo menos votar, o pedido de impeachment de um senador. Isto é positivo. Agora, senador, eu que fiz a pergunta sobre esse requerimento, e ele deu a entender, assim, não que rejeitava, mas que o momento estava complexo para discutir assuntos assim pela distância, né? Um plenário remoto, um funcionamento do Senado remoto, isso dificulta as coisas. O senhor concorda com isso, que o momento também prejudicaria esse debate enormemente? Bom, primeiro, José Maria Trindade, pela tua história irretocável no rádio, eu reafirmo aqui que o Caio Coppola é muito grato a ti por ter permitido e ter sido o intermediário dessa relação minha com ele, e daí surgir esse movimento popular que nunca houve em pedido de impeachment. Em relação ao seu questionamento, é evidente que a gente fica numa preocupação sobre a reação de cada senador. Até porque dos 81, 26 são investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso significa o quê? Tem lá alguma coisa contra eles que ministros vão usar. Nós sabemos, o Augusto Nunes já falou isso publicamente, que o Gilmar Mendes é capaz do quê? De cooptar demais senadores, como ele cooptou Carmen Lúcia essa semana na mudança de voto dela. Então, ele é ali um poderoso chefão, digamos assim. Eu não vou compará-lo a Marlon Brando, porque, para mim, ele é desprezível, ele é um ignoto. Agora, diante dessa situação, o que cabe para mim a um presidente do Senado é mostrar que, pelo menos, eu repito, ele vai lavar as mãos. Ele passa o julgamento para a CCJ, passa para o plenário e cada um coloca a sua digital. E aí eu lhe conto também algo em primeira mão. Um senador, que estava acompanhando a nossa reunião, sem a gente saber se ele é contra ou a favor do impeachment de Alexandre de Moraes, e ele em outra cadeira, após nossa reunião de mais de 1 hora, ele ficou conversando com o presidente Rodrigo Pacheco, desculpe.
E ali, no meu gabinete, que é próximo ao dele, eu o encontrei. Ele virou e falou assim: Cajuru, nós vamos ter uma surpresa. Eu falei: qual? Ele vai colocar em plenário, Cajuru. E aí cada um vai botar a sua digital. Ele não está preocupado, não. E falou assim: Cajuru, ele foi muito pressionado, porque realmente, senhoras e senhores jovens que nos acompanham o mundo de audiência pela Jovem Pan, aqui nos Pingos nos Is, a pressão que ele recebeu foi terrível. Inclusive, o Alexandre de Moraes ligou para ele para tentar convencê-lo a impedir o encontro comigo e outros senadores e a entrega do pedido de impeachment pela primeira vez na história do Brasil, acompanhado de um movimento de abaixo-assinado com 3 milhões de assinaturas. Então, José Maria Trindade, é essa a diferença que eu vejo, porque esses senadores estão sentindo que o melhor é votar de forma independente para que eles sejam mais respeitados, os investigados ou não, e que haja, daqui para frente, uma relação sem revanchismo, repito, independente entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Guilherme Fiuza. Senador Cajuru, parabéns mais uma vez pela sua sinceridade, né? É interessante o relato que o senhor faz sobre as observações do presidente Rodrigo Pacheco a respeito dos Pingos nos Is. E eu preciso, então, fazer aqui uma rápida referência ao comentário que ele fez a meu respeito. Eu não tenho nenhum interesse, nem poder, nem vontade de dialogar com a autoridade. Mas ele fala sobre as posições do Fiuza. Fiuza tem suas posições. Eu gostaria de esclarecer a ele, ao senhor senador Rodrigo Pacheco, que eu não tenho posição alguma. São 35 anos de jornalismo independente. A pergunta que eu lhe fiz foi sobre o cerco político ao presidente, que é óbvio, está todo mundo vendo. Eu fiz, inclusive, referência a cerco político ao Lula, até no início do governo Lula. Pessoal que não queria ali a consolidação do Plano Real. Fiz referência ao cerco político ao presidente Temer, até ao presidente Fernando Henrique. E o que nós vemos hoje é um cerco político de governadores, de Supremo Tribunal Federal e das gestões anteriores no Congresso e na Câmara ao governo. Então, eu fiz apenas essa pergunta, gostaria de esclarecer e agradecer também a referência respeitosa que fez o presidente Rodrigo Pacheco aí, a experiência dele aqui com o programa Pingos nos Is. Senador Cajuru, a pergunta ao senhor é a seguinte: o que o senhor está achando desse cerco, digamos, insidioso de parte da imprensa e advogados, uma certa confraria aí, que tem bons amigos no STF, contra o jornalista Caio Coppola? Bom, Fiuza, é importante essa sua colocação, porque além de ser companheirista, ela é realista. Só rapidamente colocando, o presidente Rodrigo Pacheco em nenhum momento questionou a sua pergunta, pelo contrário, ele respeitou a sua independência e a considerou importante para ele falar aquilo, que o presidente Bolsonaro é que precisa mudar a opinião dessas pessoas com o comportamento dele, ao invés de ficar só em briga. Foi isso que ele falou. Eu achei uma postura dele, como presidente do Senado, independente. Ele não mostrou-se, como dizia José Simão, um picolé de chuchu. Ponto. Bom, é difícil, porque eu gostaria de falar tantas coisas aqui, né? Eu vou devolver a pergunta para você. O que você espere que eu te responda sobre a sua pergunta? Olha, senador Cajuru, o que eu tenho visto é justamente jornalistas e advogados tentando caricaturar o jornalista Caio Coppola de uma maneira covarde, tentando dizer que o Caio Coppola está associado aí a mobilizações contra a liberdade de expressão, tentando colocar a ideia, de maneira nada jornalística e nada intelectualmente honesta, de que o Caio Coppola talvez devesse ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então, o que eu vejo, senador Cajuru,
é uma tentativa insidiosa de coação, uma tentativa insidiosa de acuar o jornalista Caio Coppola por conta dessa iniciativa que ele tomou, da qual o senhor é o proponente formal, né? Então, me parece que há, de fato, este movimento, que eu acho um movimento vergonhoso, principalmente contando com jornalista, né? Jornalista tentando caçar jornalista, esquisito. Mas, não sei, a minha avaliação pode estar errada, eu queria ver como é que o senhor está vendo, se o senhor está vendo dessa forma. Não, eu fiz esse contraponto contigo, Fiuza, porque eu penso rigorosamente como você. Chegaríamos à barbaridade, né? A um crime contra a liberdade de expressão, um golpe contra a liberdade de expressão, um jornalista que apenas se movimentou para um movimento nacional de assinaturas, ele não colocou a faca no pescoço de ninguém, quem queria assinar ou não, ser contra ou a favor ao impeachment de um ministro, que tem vários, do Supremo Tribunal Federal. Ele não agiu, Fiuza e demais companheiros, e principalmente nossos únicos patrões que nos acompanham aqui em rede mundial. Ele não agiu como o deputado Daniel Silveira. Ele não extrapolou, ele não ofendeu ninguém. Então, não tem cabimento você ver essa reação de jornalistas, aí que foi a minha maior decepção, mas o Augusto Nunes, que é nosso pai da imprensa, sabe o que é jornalista e jornalista, a diferença de um para outro, para não falar a diferença de jornalista para jornaleiro, com todo respeito aos jornaleiros, porque muitos são melhores do que jornalistas. Meu Deus, onde ele errou, onde ele extrapolou, qual ofensa que ele apresentou? Então, não tem cabimento. Esses juristas, entre aspas, e advogados, entre aspas, pertencem, esses que defendem Alexandre de Moraes, a uma rede completamente, como parte da classe política, de rabo preso. Eles têm interesses escusos e sórdidos com ministros do Supremo Tribunal Federal e tiveram a coragem de uma ameaça dessa que, infelizmente, uma jornalista de um grande jornal abraçou essa causa, porque ela não deveria fazer isso, né? De dar palavra, de dar vez e voz para esses insignificantes, né, senhores que, graças a Deus, eu não sei nem o nome deles e prefiro nem saber. Bom, seguimos aqui com a nossa entrevista com o senador Jorge Cajuru, agora às 7h04. Vamos a mais uma pergunta, agora a Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Boa noite, senador. Nos conhecemos já há algum tempo, né, das nossas antigas carreiras aí ligadas ao esporte. São muitos anos aí encontrando, então é um prazer tê-lo aqui agora em diferentes frentes. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, né? A gente sabe que existe hoje essa máquina de tentativa de assassinato de reputações, né? Todos nós aqui já sofremos isso. A bola da vez essa semana é o Caio Coppola. E o brasileiro, acho que ele já está aprendendo a ler exatamente quem é jornalista e quem é jornalista, como o senhor muito bem colocou. Mas junto com esse descrédito que vem acontecendo em relação a essa composição do Supremo Tribunal Federal, o brasileiro que acostumou nos últimos anos a ver a Lava Jato prendendo nomes até então inimagináveis, né, que poderiam ser presos, hoje anda um pouco desacreditado em relação a essas moções aí, a esse caminho que alguns desses ministros vêm tomando. Parece que o brasileiro está perdendo um pouco a esperança nas nossas instituições. Agora vem esse pedido muito bem embasado de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que agora, em primeira mão, o senhor colocou que o presidente Rodrigo Pacheco talvez aceite. O que é preciso fazer para que ele realmente aconteça do lado da população? É necessário contactar o seu senador? Qual é a pressão que a sociedade pode fazer para que isso aconteça?
para dar aquele sopro de esperança de novo e colocar um pouco de mais crédito, digamos assim, de volta nas nossas instituições? Bom, primeiro, Ana Paula, pela conversa hoje, eu até citei aqui quando ele falou de ti, do respeito por ti, pela nossa conversa hoje, por mais de 1 hora, eu entendi que o presidente Rodrigo Pacheco tem o maior respeito pela mídia séria. E eu digo mídia séria. Jovem Pan é top nesse segmento. Ele tem respeito às redes sociais, porque ele até brincou com outro senador que estava vendo a nossa reunião, o Zequinha Marinho, que calado, sem participar dela. Quando terminou, o Zequinha falou assim: Cajuru, acaba de me ligar aqui um economista de Belém do Pará, dizendo que ele aplaude o seu pedido de impeachment e que ele fez parte das assinaturas. Eu falei: Zequinha, então... Aí o presidente Rodrigo Pacheco brincou, falou: Cajuru, as suas redes sociais são terríveis, hein? Eu falei: não são as minhas, são todas. Eu falei: o senhor falou agora mesmo do seu respeito à entrevista dada na Jovem Pan. Então, o que você acaba de fazer aqui, Ana Paula, é um atestado, além de idoneidade, de demonstração a esses parlamentares do que você e a imprensa do bem pensa. Junta-se a isso as redes sociais, por mais robôs que existem, eles vão sentir essa reação da opinião pública. Porque nós vamos manter, por decisão do Caio Coppola, esse movimento não vai parar, as assinaturas vão continuar. Vamos tentar chegar aí a 5, 6 milhões e vamos continuar entregando o pendrive lá hoje com a bandeira do Brasil, como entregamos e já mostramos nas redes sociais, para o presidente Rodrigo Pacheco. E isso vai, Ana Paula, com certeza, mexer com cada um deles. Como eu contei agora mesmo aqui, de um senador que demonstrou para mim um segredo, né? Cajuru, senadores investigados vão repensar, Cajuru, porque eles terão mais respeito a partir de agora do Senado Federal de uma decisão dessa nossa no plenário. Então, essa é a única chance, Ana Paula, não há outra. O Senado não pode achar que a imagem dele no Brasil hoje é perfeita, que o Brasil respeita o Senado Federal ou a Câmara. Agora, se o Senado conseguir aquilo que o Augusto Nunes falou no programa Direto ao Ponto, que eu tive a honra de participar, e pelo plural do programa, né, pelo coletivo do programa, com a Paula, produtora, com a Bruna Nunes, com todos os integrantes, chegamos a um recorde de audiência, não foi pelo entrevistado, foi pelo assunto. A sociedade se interessa hoje nisso. Hoje a sociedade, Ana Paula, você que é do tempo de auge, de apogeu do vôlei, a sociedade hoje, ela sabe quais são os 11 ministros, mas não sabe quais são os 11 titulares da seleção brasileira. Então isso mudou bem, e isso vai fazer com que cada um reflita. Ou vamos ser respeitados, ou vamos continuar aqui na mão desses ministros nefastos que usam documentações contra nós e nos ameaçam do jeito que eles querem. Essa é a única chance que eles têm de independência e de uma melhor imagem do Senado, que será tida como um protagonista. Quem? O novo presidente Rodrigo Pacheco. É a história dele, ele quer fazer história, ele tem pretensões políticas, ele não é como eu, que quer rapidamente encerrar o mandato e cair fora desse mundo aqui. Senador, peço que o senhor aguarde um instantinho, porque a gente vai convidar aqui para participar também o nosso ouvinte, o nosso espectador, participar da nossa enquete que está lá no ar, no portal da Jovem Pan, que é o www.jovempan.com.br. A nossa enquete hoje trata justamente desse pedido que foi apresentado pelo senador Jorge Cajuru de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Você acha que o Senado deveria aprovar o impeachment do ministro? Sim ou não? Essa é a nossa pergunta hoje. A pergunta está lá no ar, continua no ar, ficará lá até o final do programa no site www.jovempan.com.br. Participe.
Recebo de volta agora, a partir desse momento, também as nossas afiliadas do rádio, das redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM, que saíram para um rápido intervalo comercial. Seguimos juntos aqui com os Pingos nos Is e com a entrevista ao vivo, exclusiva com o senador Jorge Cajuru. Senador, para que fique claro, o senhor trouxe aqui essa informação importante. O presidente do Senado aceitou, então, analisar o pedido apresentado pelo senhor de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E o que acontece agora? Ele falou em levar ao plenário. Queria que o senhor detalhasse, inclusive, para quem nos acompanha e não está familiarizado com esse processo, qual que é o rito, qual o caminho a partir de agora, e ele deu uma data para que isso aconteça, senador? O senador Eduardo Girão, que estava conosco, Vitor, o questionou em relação a esse rito, que começa com a entrega do meu pedido de impeachment à Advocacia Geral do Senado. Eu já sei qual é a opinião dela, será favorável, e ela devolve para o presidente. Aí o presidente faz a análise dele, envia à CCJ e ao plenário. Então, esse é o caminho. Acontece uma única dúvida, qual? Quando ele inicia esse processo? Ele pede um tempo pelo momento da pandemia, da prioridade à vacinação, porque ele está na coordenação geral desse novo comitê, né? E ele trabalha sem parar, eu reconheci isso hoje, ele com os olhos, eu vi o tanto que ele está envolvido em tudo, é um presidente do Senado, atuante, participa de todas as sessões, não aceita ninguém representá-lo, ele que abre a sessão, ele que vai até o fim. Então, ele vai dizer a nós, cobrado por nós respeitosamente, qual é essa data, se é em abril, se é em maio, é o máximo, porque, como disse o Eduardo Girão e também disse o senador Eduardo Stiveson comigo, capitão Stiveson, presidente, nós precisamos de um tempo, porque a crise do Brasil, ela também é moral, ela envolve a questão do Supremo Tribunal Federal. Então, não pode demorar muito essa resposta à sociedade brasileira, que eu creio que vai haver. E ele comentou comigo, rapidamente aqui, para concluir essa sua colocação, e do ouvinte da PAN em todo o mundo, e ele disse, Cajuru, tem tanta injustiça, nós temos que discutir os limites do Supremo Tribunal Federal. E ele citou o senador Assir, lá de Rondônia, e ele disse que analisou, ele é advogado, né? E é um bom advogado, respeitado em Minas Gerais. E ele falou, Cajuru, eu levantei todo o processo, foi uma grande injustiça, foi uma coisa política contra o cara, e o cara viveu 7 meses num regime semiaberto com tornozeleira. Então, você imagina o que é, Cajuru? Ele até usou o lado espírita do senador Girão, o lado cristão, e falou, para a gente que é cristão, imagina o que esse cara passou, imagina a vida dele agora. Então, nós precisamos aqui analisar, nesse período nosso aqui, uma forma de dar limites ao Supremo Tribunal Federal. Para mim, essas palavras dele são suficientes de que não será um presidente como histórico geral do brindeiro do governo Fernando Henrique Cardoso, que o Augusto Nunes se lembra bem, né, o recordista brasileiro de engavetar processos e pedidos de impeachment, de CPI e projetos. Augusto. Senador, houve reações negativas e ostensivas, também, ostensivamente negativas ao abaixo-assinado e ao seu pedido de impeachment? Augusto, diretamente como a gente se conhece, na frente minha, não. Não. Não sei se é porque há medo, porque cada um sabe que eu respondo na hora, né? Não tem por que não responder. Um senador veio querer defender para mim o João Dória nessa semana. Aí eu respondi para ele. Eu falei, senador, o senhor vai perder a admiração ao João Dória assim que eu apresentar ao senhor toda a documentação que eu tenho do que ele já fez na vida dele, nos estados de Santa Catarina e Goiás. Isso é documento, isso é prova. Isso não é conversa fiada, não é fake news. Então, por saber como eu sou, até agora nenhum reagiu.
e também porque tenho certeza que cada um está refletindo sobre isso que eu falo com todo respeito. Há investigados que, de repente, são injustiçados, né? Não merecem, como o senador e presidente do Senado, Rogério, citou o caso do Assir de Rondônia. Então, os próprios investigados, que são 16 entre 81, eles devem repensar, responder a mim sobre esse pedido de impeachment. Eu confesso a você, Augusto Nunes, que eu duvido que alguém vai fazer isso. Poderá fazer na hora da votação do plenário. Aí cada um vai colocar a sua digital. E a sua digital estará à disposição do seu eleitor, em seu estado. O seu eleitor vai saber realmente em quem votou. E aí ele vai ver se ele foi vítima ou se ele foi cúmplice do voto dele. Muito bem, então o senador Jorge Cajuru conosco aqui em Os Pingos nos Is. Nosso tempo está esgotado, infelizmente, senador, mas quero agradecê-lo muito pela presença aqui, pelas informações trazidas e desejar boa sorte aí nesse trabalho. Obrigado mesmo pela presença, foi um prazer tê-lo aqui. É sempre boa a conversa com o senhor. Um abraço e um ótimo final de semana. Para vocês também, e especialmente para o público, Deus e saúde. Muito obrigado pelo Espaço Livre, que é a única emissora do Brasil que me deixa falar dessa forma e que é o suficiente para mim. Eu me lixo para o restante da imprensa. Eu falando na Jovem Pan o que penso e respondendo perguntas com pessoas qualificadas, como neste programa e como no Direto ao Ponto, que eu aviso ao Augusto agora, se prepare para chegar aos 5 milhões, hein? De audiência. Em breve, se Deus quiser. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos pelo espaço. E tudo que eu falei aqui em primeira mão, eu falei em respeito ao jornalismo que vocês praticam de forma irretocável. Obrigado mesmo, senador. Um abração. Agora são 7h18.